Dos heróis da antiga Grécia aos duelos de cavalaria, a honra preencheu o sentido de vidas e de mortes. A partir da modernidade, os códigos internos de conduta foram substituídos pela estima pública e social, conferindo um novo significado novo a esse conceito. Qual o papel exercido pela honra na sociedade atual? Fique conosco para saber tudo sobre este tema. Atos heróicos, duelos, cavalaria e vendetta. Cantos e versos buscaram eternizar a memória daqueles que, em nome da honra, regeram suas ações. Para o direito, a honra também merece atenção especial. Condutas que violam a honra de outrem podem gerar o dever de ressarcimento pecuniário e até condenação criminal. O debate sobre esse tema, porém, pode ir muito além das fronteiras dos códigos e da jurisprudência. O que é ser honrado? Que representações da honra são encontradas na literatura? A honra é importante para a sociedade da transparência? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos conversar sobre o tema honra. Para isso, recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Mário Flaig, filósofo e psicanalista e coordenador do curso de especialização em psicanálise da Unicinos, e Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da nossa UniFG, lá da Bahia. Sejam bem-vindos. Eu começo com o Drayton, que parece que tem o texto mais antigo, disputando taco a taco com o Mário depois. Eu trouxe um texto bem antigo, bíblico. Nós temos uma imagem clássica de um trecho do livro do Êxodo, que é o Decálogo. Já que estamos num programa que fala de Direito e Literatura, aí nós temos Direito e Literatura. São as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Na primeira tábua, nós temos 3 mandamentos, que são os mandamentos que se referem à relação do ser humano com Deus. Amará a Deus sobre todas as coisas, etc. A segunda tábua diz respeito às nossas relações, à interação humana. E o primeiro mandamento da segunda tábua reza: honrar pai e mãe. Nós aprendemos desde pequeno essa frase. O Ocidente cristão, nós fomos socializados também no ambiente cristão. Então, desde criança já ouvimos essa palavra honrar. Não sei se nós sabíamos bem o que significava, mas em todo caso ouvimos. E segundo um autor alemão, para explicar um pouco a história do direito, a origem do direito, ele fala de 3 letras G. A primeira é Gebot, que é mandamento, depois Gewohnheit, que é costume, e depois a terceira, que é Gesetz, que é lei. Então, a história do direito, ela tem pressupostos que são esses... Gebot, Gewohnheit e Gesetz. Então, os 3 Gs. Não é 3G no sentido de celular ou 4G. A gente pode inventar um 4G agora. É bom esclarecer sempre, né? Então, aparece aí a origem, vamos dizer assim, do direito consignado em leis escritas, na tradição teológica e no costume. Muito bem. E no que diz respeito aqui ao nosso texto, honrar pai e mãe, nós aprendemos como criança esse mandamento no sentido de nós obedecermos aos nossos pais. A eles devemos obediência, respeito, etc, etc. Mas no Antigo Testamento não tinha esse significado da criança em relação ao pai e à mãe adultos, mas sim do pai e à mãe adultos em relação aos seus pais.
não era dirigido às crianças, mas ao adulto em relação aos seus pais. Já que não havia previdência, seguridade social, né? Não se falava em reforma da previdência naquela época, porque não havia, os pais eram responsáveis pela sustentação material dos pais idosos. Então, os idosos, os seus pais. Os adultos eram responsáveis pela manutenção. Aí o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, originariamente, significa... Não os abandonar. Não os abandonar afetiva e materialmente. Então, prover o sustento para que eles tenham uma vida digna. Isso é a honra que se estabelece. Isso é a honra que se estabelece e, diferentemente dos outros mandamentos, esse está associado a uma promessa. Honrar pai e mãe e terás vida longa. Então também essa lembrança, um dia... Vais precisar. Vais precisar. Eu volto mais tarde mais sobre isso. Né? Por hora... Tem uma historinha do folclore que o filho abandona o pai. E o pai dá para ele um velho couro de boi. E diz, pode levar esse couro de boi. Diz, por quê, papai? Por quê? Diz assim, um dia vais precisar dele. Então, a conta vem. A conta vem. Bom, Mário. Está muito interessante a escolha dos 10 mandamentos, porque na continuidade eu tomo o Evangelho, um deles, pode ser o de São Marcos, e o episódio nessa narrativa, que é o filho que se sacrifica pelo pai, né? Morre pelo pai. Nós não combinamos, hein, Mário? Nós não combinamos. Morre pelo pai, ou seja, em honra ao pai, né? Em honra ao pai. Em honra ao pai. Mas me parece que eu situaria uma diferença para entendermos a honra hoje, né? Como se chega a como está hoje. Esse Jesus histórico, ele diz... Os antigos vos diziam, eu vos digo. Ou seja, ele produz uma ruptura. Né? Vamos dizer assim, todo modelo antigo é ser fiel à tradição, que é honrar os antecessores, honrar os ancestrais. E o que nós vamos ver é quando há uma renúncia a essa tradição. Então, entre os antigos vos diziam, eu vos digo, há uma quebra. Sim. Né? Essa figura do renunciante. Né? Então, nós, modernos, que temos a ideia da liberdade, da autonomia, em relação à tradição, honramos e renunciamos. É uma coisa ambígua. Né? Então, Jesus Cristo é um renunciante. Ele renunciou à tradição antiga e funda uma nova. Mas morre em honra ao Pai. Né? Ele tem uma ambiguidade aí. E eu acho que isso que é interessante. Né? Então, nós temos um outro renunciante que honra e renuncia, que é Siddhartha Gautama, que era um príncipe. Era um príncipe, isso. Ele renuncia... Renuncia a tudo. A tudo e advém uma coisa nova, que é Buda. Né? Que é toda a ideia de se despojar para ficar forte, que é um pouco... Sim. Que é a ideia da força dos fracos também. Isso. Mas tem esse aspecto é um renunciante da tradição. E hoje, né, nós somos renunciantes. Por isso, o que vai substituir a honra? Talvez o conceito de dignidade. Né? Essa é uma boa questão em tempos de, digamos, da discussão sobre o que é direito. Né? Então, tem a questão da dignidade, que é o ponto central da Constituição sobre a dignidade da pessoa humana. Então, honrar pais significa, para eu dar dignidade, para eu ter vida longa, esse é um modo de honra que o direito pode trazer também, ou fundamentalmente trazer, né, nesse sentido. A gente volta aí, vamos ver a Henriette. Bom,
que dá o contrário. Milênios depois, né? Então, eu trouxe o romance Disgrace, traduzido para o português como Desonra, né, do Coetzee, escritor africano, que vai receber em 2003 o Prêmio Nobel de Literatura. E esse romance é de 1999, publicado em 99 e escrito durante a década de 90. Né? Então, ele retrata a África do Sul pós-apartheid e os problemas sociais que nós vamos encontrar nesse contexto. O protagonista da história é o David Lurie. Ele é um professor universitário, 52 anos, aliás, professor de literatura, é um homem culto. E a narrativa pode ser dividida em duas partes. Primeira parte, que se passa na cidade do Cabo, onde ele se envolve com uma aluna de 20 anos, é acusado de assédio sexual, né, e é afastado da universidade. Esse afastamento não se deve propriamente aos atos praticados por ele, né? Mas se deve ao fato de ele ter se recusado a se defender, não ter se dobrado diante da comissão de inquérito da universidade, não ter entrado no jogo que ele considera hipócrita, né, de se dizer alguém que tinha errado. Ele assume o que fez, diz que não considera aquilo errado, né? Não se preocupa, manda todo mundo às favas. E o grande argumento da comissão é que ele não demonstra nenhum sentimento de culpa ou de arrependimento. Essa é uma questão interessante. E quando a notícia é veiculada no jornal e o próprio afastamento dele, a repercussão pública e as eventuais difamações que eles venham a sofrer, não representa para essa personagem nenhuma desonra. Segunda parte do romance, ele está no interior da África do Sul, com a filha, e a propriedade dele, da filha, onde ele está, é invadida por 3 homens negros desconhecidos que estupram a moça, que é lésbica, espancam a ele e ateiam fogo, né? Matam os cachorros, roubam bens, né? E nisso há uma nova perspectiva, né? Porque aí sim ele vê a sua honra atingida. Por quê? Porque ele vê a sua dignidade atingida. Né? E essa dignidade atingida, no caso deste sujeito do romance, se dá pela via da impotência. É no momento em que ele se sente impotente, porque não era o que tinha acontecido no caso com a menina, né? É no momento em que ele se sente impotente que ele vê a sua dignidade ameaçada. Mostra o livro aí. Não, infelizmente, esse exemplar, né? Tá. Esse exemplar não tem... É um exemplar sem... Sem capa. Sem capa. Tá, mas ele existe, não é fake. Não é fake. Não é fake. E depois, adiante, eu vou ler só uma partezinha do final, justamente para estabelecer essa relação entre honra e dignidade, que é a que está presente na modernidade, né? O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre honra. No próximo bloco vamos falar mais sobre essa questão. Você que nos honra com a sua audiência, nos aguarde um momentinho. Direito e Literatura está de volta para falar sobre o tema honra. Eu não trago livros, mas de vez em quando eu me atrevo. É que eu me lembrei agora do livro sobre a honra do Appiah, é o nome dele. Appiah, acho que é um americano, que fala sobre por que é que a honra fez com que os duelos parassem, os chineses parassem de apertar os pezinhos e a própria escravidão foi sendo abandonada porque isso causava vergonha, o constrangimento e porque isto não era honrado.
você não tem honra nenhuma com isso. Então ele faz todo um tratado sobre a honra e mostra como o seu contrário, a vergonha, faz com que você pare com práticas indesejáveis, porque senão você não vai ter honra. No sentido de isso desonra, isso envergonha. Isso envergonha, etc. Então, os duelos pararam não simplesmente porque as pessoas começaram a mostrar e o sujeito se sentiu envergonhado. E a sociedade envergonhada de fazer isso, assim como a escravidão, os pezinhos da chinesa, espichar o pescoço das moças lá, de um determinado sentido. Mas, enfim, só queria trazer, porque também é um texto sobre a honra que o nosso telespectador, eu não me lembro o nome agora, mas a produção depois pode colocar embaixo o nome do autor e do livro. Mas acho que tem um clássico da honra, que é Virgílio, né? que conta a fundação de Roma, Enéas, que foge de Atenas, Troia em chamas, levando a mulher, a Creusa, o seu filho e o seu pai. E o seu pai ele carrega nos ombros. A mulher se perde, ele deixa a mulher para salvar o pai. Né? Quer dizer, o que estava em primeiro lugar? Honrar o pai. Honrar o pai. E quando os latinos inventam o sal e o pagamento em sal, né? O salário, e advém o mundo do trabalho assalariado, acabou a honra. Porque a troca, e o que o outro me paga, era honorários. Honor, em espanhol, né? Honor, a honra. Ou seja, o pagamento era honrar. Muito bem. E se paga o salário? É interessante que, no que diz respeito à figura do pai, nesse texto que eu mencionei, mas não só, como elemento cultural também, o grande arquétipo para o pai, vamos dizer assim, que nós conhecemos, é a figura divina. Tanto é que Deus se apresenta como pai. Então, honrar pai e mãe, de alguma forma, está nessas duas tábuas que eu mencionei, nessa ligação que acontece entre os 3 primeiros mandamentos e a segunda tábua, né? O pai que nós conhecemos como imagem do pai celestial, vamos dizer assim, do Criador. Então, essa relação de reverência. Né? E a gente reza o Pai Nosso. Exatamente. E reverência, em alemão, é um temor de honra. Ehrfurcht. Esse é o termo que se usa. Então, lógico, o Pai Nosso também, né? Então, o honrar pai e mãe, vamos dizer, honrar a tradição, honrar os ancestrais e também honrar a figura arquetípica paterna, né? E como é que vocês veem, que está muito ligado aos 3 textos, evidentemente, a questão da contemporaneidade, por exemplo, os crimes contra a honra. Até um tempo atrás se falava em legítima defesa da honra, em que o sujeito matava com base na honra. Eu, como promotor de justiça, enfrentei muito essa tese e eu tinha um argumento meio bizarro de volta, né? Que o sujeito falava sobre que defendeu sua honra, porque a mulher o traiu, esse tipo de coisa, e eu dizia, mas a honra não está no meio das pernas. Que era um argumento meio duro, assim, mas era o que, num debate, tinha que enfrentar para mostrar para os jurados, enfim, que o júri é um problema sempre, que a honra não é algo fetichizado nesse sentido, né? Como o lenço da Desdémona, ou seja, coisificar. Não pode ser assim. Mas estava... Onde também há a questão da honra, né? Onde também está a questão da honra, evidente. Na tela, né? A questão ali era exatamente o nome. Era honrar o nome. Sim, honrar o nome, claro. Porque se supõe que isso sujaria o nome. Claro, assim, jogou o nome da família na lama. Na lama, isso aí. O que é isso? É o pai, né?
o ancestral. Ou a ideia de Sim. cair em desgraça, né? Cair em desgraça, estar na boca do povo. Isso. Né? Esse tipo de construção. Perfeito, perfeito. Ou também, de novo, na relação da paternidade, o filho ou a filha que comete crime ou algo parecido, algo que desonra a família. Isso. Né? Que é a vergonha da família. Então, a atitude de um indivíduo que é transitiva, vamos dizer assim, né? E receber Macula uma a família toda. E receber uma honraria. O cara recebeu uma medalha, um negócio, uma honraria. E algumas vezes são os mais medíocres. Se nós pegarmos, por exemplo, em Madame Bovary, né, a figura do medíocre farmacêutico é aquele que no final do romance é o único que se dá bem e que vai receber uma menção de honra. Mas eu Dona queria, Flor, seus 2 maridos, tem um medíocre, que é o farmacêutico. que também é farmacêutico, né? Mas eu estava lembrando, quando o Mário falou, dessa questão da honra ligada, no contexto da Grécia clássica, à figura do herói, né? E a ideia de que o herói vale o que vale o seu logos. Ou seja, o que vale a palavra dita dele, a sua reputação. A honra está relacionada nesse contexto àquilo que se pode glorificar das ações de alguém. É por isso que Aquiles, por exemplo, decide, né? Ele tem uma escolha. Ele sabe que ele vai morrer jovem, se ele for para Troia. E que ele terá uma longa vida com seus filhos e seus netos se não for. Mas qual é a escolha dele? A escolha dele é pela honra. A escolha dele é por ter reputação, que os seus atos sejam cantados. É a figura japonesa do kamikaze, né? Sim. Que não vacila em morrer para honrar o imperador. E em Hesíodo, a grande questão, a honra passa a estar no trabalho. Trabalhe os dias. Trabalhe os dias. É no trabalho que está a honra. Quer dizer, antes não é mais vingança. A vingança para em Oresteia. Entra espécie assim do direito. A toda essa questão... Pois é, mas é de novo a honra, né? O que significava Orestes ter o dever de matar Por que ele tinha o dever de matar, segundo a tradição? Né? E sim, né? Há esse dever, honrar aí o pai, de novo. Neste caso, e aí o dramático da situação de Orestes, a tragédia se constrói nisso, né? Para honrar o pai, ele precisa matar a mãe. Tanto é que a tese de defesa de Apolo, ele joga que a questão, o pai, quem matou o pai, quer dizer, ele mata a mãe. O pai tem um valor maior do que a mãe, e Palas Ateneia confirma isso, né? E Palas Atenas, que é mulher, confirma isso. Né? Por quê? Porque ela nasceu apenas de pai. Porque ela nasceu apenas de pai. Ela não nasceu de pai. Nós não tínhamos combinado nada disso. Mas é um enganchamento de questões que voltam tudo no princípio a discussão de honrar o pai. Mas não tira a ambiguidade subjacente, porque Cronos ataca Urano, né? E Júpiter ataca Cronos. Ou seja, ao mesmo tempo que se honra o pai, há um parricídio subjacente. É necessário destroná-lo. Porque aí vem toda a questão da psicanálise, a questão da horda, de querer matar o pai, depois vem a culpa. Segundo a lei. E não por acaso, poxa, a expressão aqui que nós usamos, que o texto usa, é traduzida geralmente na forma de imperativo. Imperativo.
Há um ordenamento. É um ordenamento. Então, há esse elemento normativo, vamos dizer assim, do ponto de vista ético e depois do ponto de vista jurídico. Tu falaste dos crimes contra a honra há pouco, né? Então, não é algo auto-evidente, vamos dizer assim. Tanto é que tem que ser formulado na linguagem do imperativo. Sim. Tá certo. Não é resultado de um raciocínio, né? Não é raciocínio. E nem de uma relação espontânea. Há que acrescentar um elemento de normatividade, de coerção, vamos dizer assim, inclusive de policiamento do ser humano, para que ele realmente, autopoliciamento, por exemplo, ou autocontrole, para que ele exerça essa atividade. Significa que o bebê não tem escolha. Ele é obrigado a falar. Aí começa a lei. O adulto que está ali não para enquanto o bebê não fala. E o maior desespero é quando o bebê se recusa a falar. E atrasa a fala. Ou assim. Os pais ficam preocupados. Sim, meu filho não... Porque a condição humana está submetida a essa lei. Do epos, da palavra. Da palavra. Agora, essa logos. ideia... Do logos. No princípio era o verbo. Isso aí. Agora, essa ideia de que não seria a conduta natural e espontânea, está lá no Freud, quando ele fala no mal-estar da civilização, com relação ao mandamento de amar ao outro como a si mesmo, que se esse fosse um comportamento natural e espontâneo, não seria necessário ter o mandamento, né? A ideia de que o mandamento busca justamente regrar uma conduta que naturalmente seria contrária àquela que o regramento está impondo. Parece que nós não precisamos de mandamento para o egoísmo, mas para o altruísmo parece que sim, né? Sim. Veja que, como a gente fala da Bíblia, né? Então, um tempo atrás, num dos programas, eu falo isso na sala de aula, uma coisa que eu faço que é a repartição, né? Fiat Lux, surge tudo. Fiat Logos tem que dizer o mundo, que é condição de possibilidade. Mas isso tudo só funciona se tiver um Fiat Lex, que é a lei que interdita, que faz. Então, são minha contribuição para as leituras. Fiat Lux, Fiat Logos e Fiat Lex. Isso, minha contribuição para a exegese e da Lex Bíblia. não tem em grego a mesma raiz que Logos? Legei? É nomos, né? Nomos. É a lei. Bom, aí dá para ver com o alemão, o Gesetz, etc. Mas a gente já pode falar nisso, o Direito e Literatura faz agora um intervalo e já voltamos para a discussão sobre esse instigante tema que é honra. Nós já voltamos. Honra, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão. Após a morte de Desdémona, e já adiantamos um pouco isso, né? Otelo afirma tê-la assassinado por honra e não por ódio. Ele se considera, assim, um assassino honrado. Já tinha tocado sobre isso, né? Sim. Que é, no fundo, toda a tradição que se coloca, Shakespeare saca isso, assim como Shakespeare saca tanta coisa. Essa discussão hoje tem um capítulo dos crimes contra a honra, o contraponto que é alguém dizer-se ferido em sua honra e, portanto, faz a retorção imediata porque foi atingido em sua honra. Os danos morais, né? Danos morais vieram da onde? A reputação de alguém que está em jogo, né? Mas pensar que existe essa dupla face, né? Da honra objetiva e da honra subjetiva. E cada vez mais, porque nós não estamos mais dentro de grupos sociais que tenham códigos de honra. E aí vem um outro texto, Abreu Despedaçado. Há uma questão de honra. Descendente que teve um familiar morto pela família
oposta é obrigado a vingá-lo num prazo de... E aí há toda uma série de normas, quanto tempo de luto, quanto tempo de espera, até quanto tempo, quem é que tem que ser morto? Crimes em virtude da honra. Da honra. Né? Crimes em virtude da honra. Mas nós parece que nesse sentido, então, desculpe, é necessário, parece que então nós não aprendemos bem com as Eumênides. Parece que não. Porque as Eumênides dizem o contrário. Não. Que sempre há outro modo de você resolver que não pela vingança. Sim. Claro. E essa discussão entre direito e moral, os juristas também não aprendem que o direito não pode ser corrigido pela moral. Então, no fundo, Abril Despedaçado e essas discussões contemporâneas acabam mostrando que a gente não aprendeu bem com as Eumênides. Agora veja o seguinte, que o Abril Despedaçado, tanto o livro quanto o filme, eles estão... As histórias ocorrem dentro de culturas arcaicas. Exatamente. Né? De culturas muito arcaicas. Então, assim, aonde o direito ainda não chegou. Sim, está certo. Né? É a lei de Talião. Exato. Ali está a lei de Talião. E aonde há um onde código... o direito não chegou, não veja. chegou. Onde o direito não chegou. E aonde há um código de honra de grupo Perfeito. que ocupa esse lugar, né? De ajustar e equilibrar as relações entre as pessoas. Né? Mas então, assim, na medida em que nós vamos perdendo isso, a questão é que cada vez mais se tem a possibilidade de pensar a honra do ponto de vista objetivo, porque não há mais um código de honra, porque nós temos uma diversidade de parâmetros, de culturas e de valores, e termina ganhando peso o aspecto subjetivo da honra, aquilo que é valor para mim individualmente. Estou pondo para um aspecto muito importante, essa questão da objetividade e da subjetividade. Se haveria ou não uma honra em si, ou se a honra é sempre uma questão de atribuição. A discussão sobre a honra acontece em contextos intersubjetivos, né? Tu falaste em reputação, a Henriette falou antes sobre isso, né? E que atribuir a alguém algo. Então, essa questão da honra e da desonra, sob o ponto de vista, então, objetivo, todo ser humano, ele tem honra. Interessante que em carta, em alemão, todas as cartas aparecem, cartas oficiais do dia a dia da administração pública, aparece a expressão Sehr geehrter Herr Streck. Muito honrado, senhor Streck. É a primeira frase em qualquer carta em alemão, formal, ou quando eu vou convidar alguém para O Guerreiro tem nesse sentido de ele tem, subir, alto de... Porque assim, eu não vou dizer que essa pessoa não tem honra, ela é muito honrada. Muito honrada. É a primeira frase. Sehr geehrter. Sehr geehrter Herr Streck. Né? Todos, eu fiquei, porque alguns, eu li um texto ontem, a palavra honra desapareceu do nosso contexto cotidiano. Na Alemanha, por exemplo, não. Uma outra forma, né? Mas esse respeito ao outro, quando eu escrevo, muito estimado, ilustríssimo, é uma forma standard da epistolar alemã, vamos dizer assim, né? A primeira frase, né? Sempre, né? Sempre assim. A gente não conhece a pessoa, depois tem mais intimidade, a gente não fala mais em honra, usa categorias mais afetivas, querido, fulano de tal. Né? Ela se situa num âmbito da formalidade e depois vai para o âmbito da afetividade. Bem visto isso aí. Me parece que se trata sempre o que dá o valor de cada um de nós. A honra diz respeito a isso. Por isso que hoje o termo honra pode ficar mais dissipado, mas o problema continua o mesmo. O que constitui o valor de cada um de nós? Né? Então, por isso, os antagônicos, a desonra, a humilhação, o desprezo, que são os antagônicos. Né? A honra... De onde advém o valor de cada um de nós?
essa é uma Como questão, se constitui? essa é uma questão fundamental. Né? E interessante que a palavra dignidade, ao longo da história dela, aparece em Cícero nessa noção, ligada à noção de honra. Né? É digno de, né? Exatamente. Digno de. E de posição, vamos dizer assim, que se ocupa em algum lugar. Fulano é um dignatário. Exatamente nesse sentido. Digníssimo. Digníssimo. Então, a dignidade já teve a ver com posição social. Depois ela foi deslocada e foi atribuída a cada ser humano. Mas também essa é uma questão. Será que a pessoa ela pode abrir mão da sua própria dignidade? Ela pode perder a dignidade? Pode perder a sua honra? Abrir mão da sua honra, se ela quiser? Já que nós vivemos numa época em que há uma inflação de subjetividade, né, um excesso de subjetividade, até isso eu posso querer aniquilar. A minha honra, ela é minha? Sim, aí vem toda a discussão naquilo que você pode ou não dispor. Por exemplo, uma mulher grávida está em licença maternidade e ela quer fazer algo, ela está em licença maternidade, então ela quer fazer algo profissional e alguém lhe diz, a licença não é sua, a licença é da criança que você carrega. Quer dizer, Essa criança que acabou de nascer. Você não... licença gravidez ainda, não eu estou falando sim. Gravidez, que depois vem a outra licença. A gravidez, um mês antes você sai. Mas nesse meio tempo aconteceu agora com uma deputada. Ela está em licença um mês antes para nascer a criança, aí ela queria vir votar na Assembleia. Aí a Procuradoria disse, não, a licença não é sua, a licença é do bebê. Quer dizer, você não dispõe disso. Um pouco dessa questão, o que você dispõe, o que você não dispõe. Achei bem peculiar. Podemos voltar aos gregos, que eu acho que tem uma pista interessante. Os gregos têm uns mistérios chamados de Eleusis, que nós nunca sabemos o que é, né? Tão misterioso que ficou perdido, assim como no Egito tantas coisas, né? Mas se sabe, uma coisa se sabe, que tudo que tinha vigor, né, fertilidade, estava ligado a esses mistérios. E esses mistérios giravam em torno do que os gregos chamavam o falo. Né? Isso nos dá uma luz, me parece. E Freud vai retomar essa noção de falo, né? Quer dizer, como um organizador. Quer dizer, é aquilo de onde provém o que tem valor, o que tem vigor, o que tem faz brotar, dá vida, dá brilho. Né? E a honra é isso. Se alguém é honrado, ele está num lugar de valor. Né? Por outro lado, tem essa relação, né, com a virilidade. Quando a gente pensa na honra masculina, especialmente nas culturas do Mediterrâneo, se nós pensarmos em termos de Brasil, nós temos dois extremos, né? Nós temos aqui o Sul e nós temos o Nordeste. Né? Essa ideia da virilidade e da honra a ser defendida. Então, contaste no início do programa, né? O sujeito que se sente atingido, e há um caso recente, o sujeito foi chamado de cornudo e por causa disso ele matou a ex-mulher. Sim. A ex-mulher de quem já estava separado há 2 anos. Né? De que maneira isso atinge a sua honra, atinge a sua virilidade, atinge a sua reputação. Ou mata o outro, ou a si mesmo. Então, há o elemento, quando eu estava destacando o elemento da subjetividade, é dizer assim, ali, de acordo, por exemplo, com o livro que eu trouxe, ali aonde o sujeito se vê atingido naquilo que ele considera o maior valor dele. Que pode não coincidir com das outras pessoas. E um né? exemplo disso, para botar um pouco de água na fervura, é aquilo que para ele é o máximo, vamos dizer assim, né? Interessante que a gente falou bastante do pai até agora, mas em brincadeira infantil, o non plus ultra
de ofensa ao outro é ofender a mãe do outro. A mãe não pode. A mãe, o pai passa sim, não bota a mãe no meio. Não bota a mãe no meio. Não bota a mãe no meio. Ela fica intocada, intocável, né? Antes de brigar, então vale tudo, menos o que vai ser o que vai desencadear a briga é se eu disser que a mãe do meu amiguinho é não sei o quê. Não, mãe de jeito nenhum. Não, E o bata também não. E o bullying, e o bullying não é sempre o atingimento da dignidade da honra? Dignidade da honra, claro. Que é essa figura contemporânea. E agora, no último bloco, nós estamos chegando no final do terceiro, eu quero falar sobre a neocaverna, que é porque o Platão foi o primeiro que denunciou as fake news e a gente pode dizer que as sombras são sombras, é a denúncia de notícias falsas, fake news. Platão que inventou. E hoje a neocaverna, que são os grupos de redes sociais, é o lugar da ofensa. É o lugar, bom, tanto é que teve agora um episódio, está havendo com relação ao Supremo Tribunal, que tem sido vítima forte de ataques oriundos das neocavernas, que atiram lá de dentro fortemente e de forma irresponsável, porque colocam em xeque a própria democracia. Esse é o tema para o bloco seguinte. Vamos agora para um último intervalo e já voltamos para debater honra. Fique aí. Bom, estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute o tema honra. Hoje em dia, publicações destroem ou constroem reputações, reputações são moídas em instantes por causa da velocidade e também a hiperexposição, as neocavernas, essa questão toda da impossibilidade de você se defender e todas essas publicações que é difícil saber, inclusive, a origem, se é fake news ou não, tudo isso é um problema contemporâneo, correto? É um problema que não se conhecia nessa medida como nós conhecemos atualmente. E depois, para refazer. Exatamente. Exato. E quando atinge as instituições, o Supremo Tribunal é vítima todos os dias, e eu tenho acompanhado isso até... Estou firmando um manifesto em defesa do Supremo Tribunal quanto instituição. O modo como as pessoas escrevem de forma irresponsável, pedindo o fechamento da Suprema Corte, algo... É uma coisa impressionante que é essa questão, a honra, a questão do modo como o novo tipo de comunicação ocorre, né? Acho que um aspecto interessante de ver nisso, que nós estávamos discutindo antes, a Henriette trazia, se é objetivo ou é subjetivo, né? E o que é interessante, aquilo que parece ser mais subjetivo, ele se dá no social. Quer dizer, a nossa subjetividade, ela não está descolada do que se passa no social. Está aí o que você acaba de colocar, né, Lênio? Quer dizer, uma fake news, ela diz respeito a algo que atinge subjetivamente, mas está na objetividade da circulação social. Perfeito, perfeito, então, exatamente. Então, essa extensão, e isso é a novidade... A transcendência do subjetivo por objetivo. Isso, e a extensão que tem, né? A extensão. Vamos dizer assim... a violência contra o outro. Quando eu tinha só uma lança, a distância que eu podia para atingir o outro era aquela, né? O outro podia correr, se ele corresse mais, escapava, né? Depois que se inventou o revólver, complicou. Depois que se inventou a metralhadora, depois que se inventou essa nova caverna, a amplitude é outra.
Perfeito. O alcance, né? O alcance, O alcance. o alcance. Né? O alcance e a extensão. Deus agora vai olhar o Facebook e o WhatsApp de cada um. Instagram, não dá para deixar de ler a coluna do Conjuro que tu falas exato. Eu fiz sobre uma o coluna neodilúvio. sobre o neodilúvio, né? Que Deus faz um neodilúvio irritado com tudo que acontece, e um dos critérios dele é examinar as redes sociais de cada um. Lascou geral, né? Porque... E ele também está atrás da honra, né? E Deus está todo o tempo atrás da honra nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, há aqueles crimes que são cometidos em honra a Deus, né? Sim, refere isso. Que Deus exatamente se irrita porque ele prefere aí os ateus, porque os ateus não cometem crimes em seu nome, mas os assassinos todos nos últimos tempos e os grandes crimes são cometidos em nome dele. Aí diz, como é meu nome? Não tem nada a ver com isso, para com esse negócio. Então, ele decide e diz, não, vou fazer um dilúvio 1.0 para pegar essa malta aí. De novo, né? Quer dizer, esses crimes que são cometidos em nome de Deus, ou esses crimes que são cometidos em nome da honra, quantas atrocidades já foram cometidas, né? Em nome de Deus e da honra. Imagina. Bastantinho, não? Né? Mas pensando nesse caráter individual, né, eu relaciono o sentimento de ser desonrado, e aí isso está presente nesse texto que eu trouxe, né? E você tem um pedaço para ler? Eu tenho um pedaço que eu gostaria de ler. A filha do protagonista, a Lucy, ao fim e ao cabo, ela resolve permanecer nas terras, né? Embora ele insista com ela que ela vai embora dali. Em virtude desse estupro coletivo, ela engravida, ela decide ter esta criança e ela decide aceitar uma proposta de casamento do seu funcionário sócio, que é o chefe da tribo da região, né? E que teria envolvimento, inclusive, com os 3 desconhecidos, porque é a forma dela garantir a segurança, a permanência dela nesse lugar, né? O pai não compreende essas decisões, né? E há uma conversa entre eles, quando ela diz para o pai assim, avise a Petrus, chama-se, né? Avise a Petrus que eu vou aceitar a proposta dele, né? Desisto da terra, ele pode ficar com a terra, com escritura e tudo, faço isso hoje. E aí diz o pai, que humilhação. E ela, eu concordo, é humilhante. Mas talvez seja um bom ponto para começar de novo. Talvez seja isso que eu tenha de aprender e aceitar. Contexto da África do Sul, pós-apartheid. Começar do nada, com nada. Não com nada, mas com nada. Sem cartas, sem armas, sem propriedade, sem direitos, sem dignidade. Feito um cachorro, diz ele. É feito um cachorro, responde ela. E isso traz a imagem evidente, emblemática, né, do processo de Kafka, onde a personagem morre, feito um cão. Né? Essa perda brutal da dignidade. E interessante isso, né, Iete? Muito. Perder a honra, perder a dignidade, como um sinônimo, às vezes, de morrer. Morrer para a vida. Sim. Na coletividade, na vida comunitária. Uma vez eu me deparei com uma pessoa, não vou dar detalhes, mas faz muitos anos, mais de 20 anos, que ela era uma menina, jovem ainda, bem jovem, engravidou, e aquilo ali era a vergonha da família, o fato de ela ter engravidado sem estar casada. E ela era no interior do Rio Grande do Sul. E aí, depois, quando ela, vamos dizer, passou a gravidez escondida, porque era uma coisa vergonhosa para a família. E depois, quando nasce a criança, tudo muda. Todo mundo se apaixona, vamos dizer assim, pela aquela criança e todo mundo naquela família. E os abortos que são permitidos para salvar a honra, que no fundo tem uma autorização do Código, no caso de estupro. Sim. O que está por trás? Família, honra,
Ou que estava Dignidade. presente até 2005, né? Casando a moça que foi deflorada, casando a sua honra. A Henriette traz uma questão, eu fui o protagonista dessa mudança no código. Eu sei disso. Eu lutei muito para isso, né? Porque tinha o código que dizia que o casamento da ofendida com o estuprador extinguia a punibilidade. Ou terceiro. Então, a moça, se quisesse punir o cara, não podia casar. Se ela casasse com outro, extinguia a punibilidade. Mas não tem nenhum sentido isso. Então, acabou tendo uma mudança legislativa. Eu primeiro tentei em julgamentos, perdi a tese, né? Eu tinha uma tese sobre a Untermaßverbot, que era a tese da proibição de proteção insuficiente, mas foi mudada legislativamente. 2005, boníssima lembrança. Mas é interessante essa lógica, porque se o dano é reparado com o casamento, o não casar seria o maior dano. Sim. Exatamente. Mas vocês veem, então, uma espécie de lógica do escondimento e lógica do banir social, né? Banir social. Exclusão social. Exclusão social. Banimento. Banimento. A pessoa que perde a honra, que é atribuída por esse grupo social, vamos dizer assim, ela é banida do convívio, vamos dizer assim, né? E que punição é essa, né? É que é o voto de morte para aquele que não obedece. Sim, que não se atém àquelas regras. Aquele regramento. Nós temos isso. E também em culturas arcaicas, mas não só. É esse caráter exemplar. Se o próximo fizer isso, pensa nas facções criminosas, os códigos de honra. Os códigos de honra entre os ladrões ou entre os assassinos. Há um código de honra. Por isso que até hoje, tínhamos esquecido de falar quem não segue, por exemplo, o padrão sexual em certos grupos é banido, né, por exemplo. Né? É uma desonra ter um filho homossexual. Como assim? O presidente da República chegou a dizer, num determinado momento, que preferia ver o filho morto, nesse caso, uma coisa horrorosa, exatamente. Mas enfim, mas disse, fato. É o voto de morte. O voto de morte. E nós aí também não falamos da honra de determinado grupo. Né? Porque se alguém ofende a honra de uma mulher, eu, enquanto mulher, me sinto atingida. Se alguém ofende a honra de um ser humano, eu, enquanto ser humano, me sinto atingida. Se alguém ofende a honra de um negro, eu mesmo não sendo negro nem homem, me sinto atingida. Porque eu faço parte da raça humana. Daí vem o sentimento moral dos mais importantes, que é a indignação. Quando o mal é feito ao outro, não a mim. Né? Indignai-vos, como dizia o Johannes Hessels, Stephanes Hessels, que morreu com 90 e quase 100 anos, que era um partisã, e que escreveu um livro pequeno, fez o maior sucesso nos anos 90, Indignai-vos. Né? E eu acrescentei, indignai-vos e estocai comida. Falando a máfia tem um código e uma honra próprios, que o caos é inexorável. Mas eu quero agradecer aí o programa, eu sugiro que os professores levem esse programa, esse e outros, né? Eu acho que o direito à literatura, em muitos lugares já ele é utilizado na sala de aula. Por exemplo, o Guanambi é um lugar, mas há tantos outros que usam e que devem utilizar, por exemplo, para discutir honra no direito penal. Penso que o programa de hoje é um prato cheio. Quero agradecer vocês. E eu agradeço a ti, Leire. Agradeço o convite, eu fiquei muito honrado por ter vindo aqui hoje falar com vocês. Estamos honrados. Eu fiquei honrado com a presença de vocês também. E o Direito e Literatura sente-se honrado e fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura, né? Está nas Neocavernas, né? E no canal do YouTube da TV Rádio Unicinos, da TV Justiça. Não esqueça de participar e mandar sugestões. Programas como o de hoje são produtos de sugestões de ouvintes, telespectadores, enfim. Eu espero você
no nosso próximo encontro. Até mais.